Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. A nossa oração hoje vai para São Pedro, considerado o primeiro Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. Quem vai falar sobre esse santo e também a sua oração é o padre Reuberson Rodrigues Ferreira. Ele é da Irmandade da Congregação dos Missionários do Sagrado Coração de Jesus. Padre estudioso. Ele estuda o Papa Francisco, o Vaticano II e a história da Igreja Católica. E antes de começar essa oração, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição aqui no canal Angeline, deixe o seu like, acione o sininho e também nos acompanhe pelo Spotify, o Facebook e o Instagram. Participe do nosso propósito: disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Padre Reuberson Ferreira, é um prazer enorme recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Angeline, bom dia àqueles que nos assistem. Para mim também é uma alegria profunda participar deste teu canal e de alguma maneira chegar a diversas pessoas que te escutam, que te assistem e que de algum modo aprofundam essa dimensão da fé na sua vida. O padre Reuberson é um padre religioso e pertence à Congregação dos Missionários do Sagrado Coração. Ele é um ótimo estudioso, faz muitas pesquisas, já é doutor em teologia e atualmente ele pesquisa a história da Igreja Católica Apostólica Romana e o papado de Francisco. Então, ninguém melhor do que para nos falar sobre a história de São Pedro, quem é essa figura que é São Pedro, e fazer hoje a oração do dia. Padre, muito obrigada. A palavra agora está com o senhor. Muito bom, muito bom poder falar da figura de São Pedro. Pedro, ele ocupa um seleto lugar na história da Igreja. Desde aqueles que o consideram como alguém extremamente importante, àqueles que o veem como um apóstolo apenas. Desde aqueles que minimizam a sua relevância, até aqueles que o chamam de primeiro entre os iguais, primus inter pares. Esta é a figura de Pedro. Pedro nasceu em Betesda e ele é filho, segundo a tradição, de alguém que chamava-se Jonas ou João. Pedro, como nós sabemos, e é conhecido de muitos, era um pescador. Trabalhava com pescaria, tinha barcos e era irmão de alguém que lhe indicou Jesus Cristo, André. André possivelmente era a discípulo de João Batista. E quando Jesus Cristo passa, ele olha o cordeiro e ele volta para comunicar aos seus irmãos, aos seus amigos. A relação de Pedro com Jesus Cristo dá-se no exato momento em que Cristo faz um milagre. O milagre da pesca milagrosa, o milagre daquela pesca volumosa que nós chamamos a pesca milagrosa. Ele, então, a partir daí, começa a protagonizar episódios com Jesus. Ele é chamado, dali em diante, a se tornar pescador de homens. Este é o convite de Cristo a Pedro. Alguns outros episódios vão se sucedendo na vida de Pedro e na sua relação com Cristo. Por exemplo, ele é testemunha da transfiguração, que é aquele momento em que Jesus Cristo antecipa a sua glória aos seus discípulos, depois de ele ter dito que passaria pelo sofrimento na cruz. Pedro também é ele que reconhece Jesus como Cristo. No Evangelho de São Marcos, Cristo pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Eles respondem que é João Batista, que é Elias, que é um dos outros profetas, e Pedro diz: tu és o Cristo. Talvez Pedro não compreendesse o que ele dizia. E aí, nessa mesma cena, ele diz, ouvindo Jesus Cristo, que diz que, olha, eu vou morrer na cruz, mesmo sendo Cristo. É este tipo de Cristo que eu sou. Pedro se aproxima de Jesus Cristo e diz: não, Senhor, de modo algum, tu não morrerás. E aí Jesus o repreende e diz: para longe de mim, Satanás, os teus pensamentos não são como os meus. Pedro vai
convivendo com Jesus Cristo e aprendendo quem é Jesus Cristo. E é isto que faz Pedro importante, é a relação dele com Jesus. Outro episódio que ele protagoniza com Jesus Cristo é quando, no Monte das Oliveiras, próximo a Jesus Cristo ser entregue, ser preso, ele decepa a orelha de alguém que eles chamam de Malco. Diz que ele arranca a orelha daquela pessoa e nosso Senhor Jesus Cristo automaticamente vai lá, recompõe a orelha da pessoa e pede a Pedro que não use espadas no seu serviço. Então, Pedro também é considerado, na relação com Jesus Cristo, a pedra. O nome dele, na verdade, era Simão, que Jesus Cristo passa a chamá-lo de Quefas, ou pedra, e aí se torna Simão a pedra, Simão Pedro, como nós conhecemos hoje. Depois da morte de Jesus Cristo, Pedro estava lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre eles, e é ele que faz um discurso inflamado, no qual todas as pessoas os ouvem na mesma língua. Pedro, por São Paulo, é definido como coluna da igreja. Então, Pedro se torna a coluna da igreja. Para a tradição cristã católica e também ortodoxa, Pedro é considerado o fundador da igreja de Roma. Ele, então, exerce o primado. É o primeiro entre os iguais, entre os patriarcas, ele era o que exercia o primado. A ele é atribuído, juntamente com Paulo, a fundação e a consolidação da igreja em Roma. Na época das perseguições romanas, sobretudo protagonizadas por Nero, Pedro, conta a tradição, vive uma outra situação muito particular. Ele vê Roma sendo atacada e diz que ele vai sair de Roma. No meio do caminho, ele encontra o Senhor, que faz aquela clássica pergunta: qual vades, Pedro? Pedro ia para fora de Roma e Jesus Cristo ia para Roma. E nesse diálogo, Pedro entende que ele não deveria fugir de Roma e sim voltar para Roma. E tal como os outros cristãos, sem pedir por isso, defender a sua fé e acabar sendo martirizado. Pedro foi martirizado entre 67, 64 e 67 da era cristã. Ele é considerado o primeiro dos papas da igreja e um dos papas que talvez viveu maior tempo no pontificado. Mas não entendendo o papado como hoje nós entendemos. Mas Pedro foi o primeiro, aquele que foi bispo de Roma e, por ser bispo de Roma, foi considerado papa. Pedro, portanto, tem o primado. Pedro, para a Igreja Católica, é a imagem do Papa. O Papa, hoje, Francisco, desenvolve o primado petrino. O Papa Francisco, quando foi eleito Papa, ele se apresenta como o bispo de Roma, tal como Pedro. É aquele que preside na caridade todas as igrejas. Pedro preside na caridade todas as igrejas. Assim, e isto o torna relevante e significativo para a igreja. É alguém que seguiu Jesus Cristo, que anunciou o Evangelho, que viveu em meio às suas fraquezas, mas também entre a nobreza. É alguém que a fragilidade foi potencializada pela força e a graça de Deus. Pedro nunca deixou de ser quem ele era, um pescador, muitas vezes diríamos afoito, porque dava um passo à frente, mas também alguém frágil, que errava, mas que se arrependia, como no episódio da negação de Jesus Cristo. É alguém que caminha entre a fraqueza e a força na busca de seguir aquele em quem ele depositava a sua fé, Jesus Cristo. Pedro, ele, depois da conversa com Jesus Cristo sobre quem era a identidade de Cristo, Cristo diz a ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aqui nós entendemos, e a tradição posterior leu, como Jesus Cristo confiando a Pedro o primado, a consolidação da igreja. Há interpretações distintas de historiadores e pesquisadores de outras tradições, mas para a tradição católica se vê aqui o princípio daquela instituição que depois se tornou a Igreja Católica. Mas esse mesmo Pedro, que foi incumbido da missão de ser a pedra da igreja, quando Jesus Cristo é preso, e Jesus Cristo sabe que Pedro tem suas fraquezas, e quando Jesus Cristo é preso, Jesus Cristo vai para o seu julgamento no Sinédrio, Pedro fica perto. As pessoas descobrem e reconhecem que Pedro
era discípulo de Jesus Cristo. E perguntam 3 vezes a ele: Tu és do grupo de Jesus Cristo? Ele nega 3 vezes e o galo canta. Diz a tradição bíblica que Jesus Cristo já havia previsto que Pedro ia fazer isso. Ele disse: Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E Pedro assim o fez. Um outro episódio, logo depois da ressurreição de Jesus Cristo, Pedro e Jesus têm um contato, um diálogo. Eles estavam tristes, os discípulos, Jesus Cristo aparece entre eles, há uma pesca, Jesus Cristo fica com eles e começa a conversar com Pedro. E pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro responde: Sim, Senhor, eu te amo. Jesus repete: Pedro, tu me amas mesmo? Sim, Senhor, eu te amo. E por fim, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Tu sabe de tudo, Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, portanto, reconhece que na fraqueza e na fragilidade, ao mesmo tempo que ele é alguém que Cristo imputa a missão de consolidar a igreja, sabe que ele é fraco, sabe que ele é frágil. E reconhecendo a fraqueza dele, mesmo assim o Senhor confia que ele possa desenvolver uma missão. Nesse sentido, reconhecendo a fraqueza de Pedro, eu queria convidar vocês a uma breve oração a São Pedro. Rezem comigo pela igreja, por todas as pessoas, pela humanidade como um todo, pela humanidade que carrega fraquezas e forças, a oração de São Pedro. Gloriosíssimo São Pedro, creio que vós sois o fundamento da igreja, o pastor universal de todos os fiéis, o depositário das chaves do céu, o verdadeiro vigário de Jesus Cristo. E eu me glorio de ser vossa ovelha, vosso filho. Uma graça vos peço com toda a minha alma. Guardai-me sempre unido a vós, e fazei que antes me seja arrancado do peito o coração, do que não ouvir a voz do Senhor. Que eu viva e pertença para todo sempre à Igreja. Amém. Que Deus Todo-Poderoso abençoe cada homem e cada mulher, cada ser de boa vontade, neste momento. A bênção do Deus de Abraão, de Sara e de Agar, a bênção do Filho nascido de Maria, a bênção do Espírito Santo de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida de um filho, esteja sobre vós. E que Deus os abençoe pela intercessão de São Pedro, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.